quero compartilhar com você lá em Mateus 9:17, que Jesus diz assim: não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Não podemos colocar a nova vida que ele oferece em estruturas velhas e rígidas, pois elas não são capazes de conter a nova realidade que ele traz. Ele deseja derramar algo novo em nossas vidas, experiências novas, ciclo novo. Todo final de ano a gente tem aquele costume, né, de orar ao Senhor para ser renovado, para viver coisas novas do Senhor, experiências novas, ver coisas novas, não é verdade? E acredita, Ele deseja isso. Ele deseja que nós venhamos viver coisas novas, ver coisas novas, ter novas experiências, ter novas estações. Ele deseja. Só que o problema é que não tem como a gente receber um novo do Senhor, viver uma nova estação do Senhor, se nós tiver um comportamento velho, uma estrutura velha e rígida, você está entendendo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13:11, Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está dizendo aqui que quando eu era menino, eu agia como menino. Eu pensava como menino, eu falava como menino, eu andava como menino. Mas quando ele cresceu, ele teve agora quando ele cresceu, virou homem, ele teve uma nova mentalidade. Ele agiu agora com maturidade, ele falava agora com maturidade, ele pensava agora com maturidade. E é isso que Jesus nos convida hoje. Se você deseja viver um meu novo, se você deseja receber o meu novo vinho, né, um vinho novo, você tem que ter uma nova maturidade, um pensamento com maturidade, a sua fala com maturidade, com sabedoria, o seu comportamento com maturidade. Não tem como você viver o novo se você se comporta mal, né, com sua esposa ou com seu esposo. Não tem como você viver o novo do Senhor se você se comporta mal com seus filhos. Não tem como você viver o novo do Senhor se você não tem um testemunho, né, um testemunho bom lá fora, na rua. Você entende? Então ele nos convida a ter maturidade, uma estrutura nova. Eles nos convidam a deixar para trás aquilo que não é mais necessário. Aquilo que não agrada o Senhor. Aquilo que nos prende, que nos trava. E às vezes, até pessoas, se nós queremos viver coisas novas do Senhor, devemos deixar até pessoas. Aquelas pessoas que você sente, que o Espírito Santo fala para você que você não deve andar. Né? Tem aquele ditado que se você anda muito com aquela pessoa, você vai ter o comportamento dela, você vai ser parecido com ela, você entende? Então hoje Jesus nos convida a estar mais próximo a Ele. Se você deseja viver o novo do Senhor, você tem que buscá-lo mais, você tem que conhecê-lo mais, você tem que ter os comportamentos dele. Quanto mais você conhece Jesus, você vai ser parecido com Ele. Então você vai conseguir viver o novo do Senhor, você vai ter nova mentalidade, você vai agir, você vai falar diferente, você vai agir diferente, porque você vai estar mais parecido com Deus. Quando Deus chamou Abraão, né, para viver coisas novas que Deus queria mostrar a ele, que Deus queria que ele vivesse, ele pediu para sair da sua casa, do lado da sua parentela. E Abraão, ele obedeceu pela metade, porque Deus pediu para ele, né, deixar as pessoas, a sua parentela, a sua terra. Só que Abraão, ele saiu, mas levou Ló. E quando ele levou Ló, se você ler a história de Abraão, vai ter briga, né, com os pastores de Ló, com os pastores de Abraão. E quando Abraão entendeu isso, né, que estava tendo aquela discussão, porque Ló, né, estava no lugar errado. E quando ele entendeu isso, ele deixou Ló, né? Ele tirou Ló da vida dele, ele mandou Ló escolher outro lugar. E preste atenção que quando ele fez isso, quando ele entendeu que não tem como viver as coisas novas, tendo pessoas velhas, coisas velhas nas coisas novas, quando ele tirou Ló,
Deus, ele faz uma aliança com Abraão. É a partir dali que ele começa a viver a palavra, a promessa que Deus liberou na vida dele. Então, se você quer viver a palavra do Senhor que Deus liberou na sua vida, você tem que deixar pessoas que não agradam ao Senhor. Você tem que deixar comportamentos de menino e ter um comportamento de homem crescido, de pessoa crescida, com maturidade nova, com pensamento novo, com falas de sabedoria. Amém? Que seja abençoado com essa palavra. Que tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.